Mais uma temporada de Fórmula 1 chegou ao fim. O dia em que enfrentamos a disputa tripla pelo título mundial de pilotos, que seria decidida no circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi. Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen disputavam o campeonato, que declararia nesse circuito, de qualquer jeito, o campeão do mundo. E encerraria a temporada e o ciclo regulatório do efeito solo. A última corrida decidiria todos os duelos pendentes que restavam na temporada. Isso significava que este grande prêmio seria decisivo para muitos. Nos diferentes confrontos que restavam no grid, 58 voltas definiriam o campeão mundial da temporada de 2025, então, senhoras e senhores. Para nós, é hora de resumir o mais relevante que aconteceu nessas 58 voltas. No último grande prêmio do ano, o de Abu Dhabi, diferente de outras ocasiões, desta vez não teríamos nenhuma surpresa antes do início da corrida em relação a penalidades. No entanto, a grande surpresa é que, apesar da McLaren ser vista como favorita, Max Verstappen, com uma volta autoritária, tirou a pole position dos pilotos da McLaren. Buscando controlar o ritmo, seu objetivo inicial neste grande prêmio, ele conseguiu cumprir. Lando Norris ficou em segundo e Oscar Piastri em terceiro, deixando o jogo aberto para a última corrida. Fazendo todos pensarem nas táticas de Verstappen para vencer, o que Piastri faria agora? E acima de tudo, se Lando Norris aguentaria a pressão para ser campeão mundial de Fórmula, dois pilotos sairiam de mãos vazias e um seria campeão, ao final da corrida. A tensão era máxima, e qualquer coisa poderia acontecer neste fim de semana. E assim que os carros se alinhariam no grid de largada, as luzes do semáforo se apagariam e, com isso, começaria o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Verstappen permite que Lando assuma a liderança do Grande Prêmio após excelente largada. Lando opta por não se envolver e passa pela curva 1 sem conflitos com o outro piloto. Russell perdeu uma posição, permitindo que Fernando Alonso assumisse temporariamente o quinto lugar. E durante esse começo, comecei a disputar fortemente com Leclerc pela quarta posição, não conseguindo completar a manobra diante de um Leclerc muito firme. Mas vamos em frente. Apesar de Piastri ter alongado com o pneu duro, conseguiu ultrapassar Lando Norris, que estava com o pneu médio, para assumir a segunda posição na curva número 9. Com uma excelente ultrapassagem por fora, na qual, para falar a verdade, Norris também não ofereceu muita resistência. Com Piastri pressionando e estratégia diferente, poderia neutralizar Max Verstappen. Tentaram algum truque para manter a coroa, mas o problema é que Leclerc continuava pressionando com asa móvel e Lando não conseguia se distanciar tanto nesses primeiros momentos. E se ele caísse para quarto ou fosse passado pelo piloto da Ferrari? Isso o deixaria desconfortável, disputando o título de pilotos até a volta 4. Russell passou Alonso e ficou em quinto, mas se afastou da disputa pelo pódio. Leclerc seguia pressionando Lando Norris com o asa móvel e tentou ultrapassagens, mas Norris não cedia. Aguentou e foi abrindo distância para tirar ele da zona do asa móvel e, ao conseguir, também da zona de pressão. O cara simplesmente continuou totalmente no seu ritmo, enquanto na liderança mantinha uma diferença confortável para Piastri, onde o australiano esperava ter uma oportunidade melhor para poder brigar, quando os pneus duros dele superariam os do Max. No entanto, neste ponto da corrida, o Grande Prêmio estava extremamente estável. Aqui também começariam as primeiras paradas de alguns pilotos nos boxes. Na volta 9, Hamilton faria sua primeira parada após largar de pneu macio e apostar em estratégia agressiva. Depois de ter sido eliminado no primeiro corte classificatório do grupo dos 5 primeiros, Russell entraria nos boxes na volta 15, antecipando bastante sua parada. E em resposta, e para protegê-lo de qualquer tentativa de undercut, Norris para nos boxes na volta 17, antecipando-se a Leclerc, que também parou nessa volta. O problema é que Norris e Leclerc voltariam no tráfego, cercados por pilotos que não pararam ainda. Por isso, teriam que ultrapassar na pista, assumindo riscos e perdendo tempo. Norris, com isso em mente, tentaria não perder tempo algum e rapidamente ultrapassaria Antonelli. Na volta 18, e nessa mesma reta, a primeira zona de asa móvel, ele ultrapassaria Carlos Sainz, Leclerc o seguiria logo depois e na volta seguinte, Lando faz uma ultrapassagem dupla em Lance Stroll e Liam Lawson. E ele rapidamente se livra desse grupinho de tráfego, onde novamente Leclerc não perderia tanto tempo ultrapassando-os, mas também não conseguiria se manter na cola do piloto britânico, não tendo perdido tanto tempo, e com Lando Norris seguindo na posição que precisava. Campeão do mundo. A última carta que restava para a Red Bull era Yuki Tsunoda, que largou com o pneu duro, justamente com a missão de atrasar Lando Norris. Quando o encontrasse, teria que fazer o mesmo que Checo fez com Hamilton em 2021 para dar uma chance a Leclerc de ultrapassá-lo até a volta 24.
Norris se aproxima, e esse era o momento em que Yuki teria que fazer a defesa da sua vida. No entanto, sua defesa foi muito medíocre. Ele se limita a fazer zigue-zague por toda a reta. Lando força a manobra e acaba ultrapassando, mas por fora da pista. Lando ultrapassa e tira Tsunoda do caminho rapidamente, quase sem ser atrapalhado. A Federação Internacional de Automobilismo investigaria ambos os pilotos após isso, Tsunoda por tirar ele da pista e Lando Norris por ultrapassar com as 4 rodas fora. E embora tenham penalizado Tsunoda por fazer várias mudanças de linha, eles isentaram Lando Norris de qualquer punição por causa das manobras que o piloto japonês realizou. A Federação Internacional de Automobilismo avaliou a defesa de Yuki Tsunoda, pois considerou que Lando Norris o ultrapassaria, mas Tsunoda mudou de direção várias vezes na reta, como se Lando Norris tivesse sido empurrado para fora da pista. Com isso, ele se livrava da punição e continuava com sua missão particular de terminar na 3ª posição para garantir o título de pilotos. Max Verstappen parou nos boxes na volta 23 para sua provável última parada, deixando Oscar Piastri na liderança. Mas algumas voltas depois de tudo isso, aqueles que fizeram uma parada em Tamberton teriam que entrar nos boxes para uma segunda parada. Lewis Hamilton iniciou, seguido pelos líderes. Na volta 40, Leclerc faz segunda parada para stint com pneus médios. Lando, para se proteger, troca pneus na volta 41 e faz stint com pneus duros. Mas isso criou um dilema para Verstappen, pois na volta 42 Piastri foi aos boxes após ser ultrapassado por ele. E é aqui que eu acho que a Red Bull perde completamente as chances de fazer algo contra Lando. Eu esperava que chegaria a um ponto da corrida em que Max andaria muito devagar para provocar o caos. Assim, tentar ver se alguém conseguiria atacar Lando Norris e tirá-lo do pódio. Com a estratégia dupla da McLaren, restavam 2 opções: permanecer na pista torcendo por um problema com Lando Norris ou ir aos boxes. Arriscar e tentar ultrapassar Oscar Piastri já com pneus novos para segurar o grupo. Mas talvez fosse medo de algo dar errado e Piastri liderar. Assim, suas chances de ser campeão do mundo terminariam de vez. Mas a Red Bull não parou Max Verstappen, perdeu a janela para parar e sair na frente, e com isso, a oportunidade de segurar o grupo após a volta 48. Max não podia mais parar, pois Oscar Piastri já estava perto o suficiente para sair à frente caso ele parasse. Com isso, limitaram qualquer opção que Max Verstappen pudesse tentar de algum truque. Ou reduzir o ritmo do grupo para tentar tirar Lando Norris do pódio, o que praticamente definiu as opções. Que Max Verstappen ao título? Com Norris em terceiro, quase 7 segundos atrás de Leclerc e sem Verstappen pressionando, ele só precisava terminar para garantir seu primeiro título mundial. Fora isso, o Grande Prêmio já parecia bastante decidido na frente, embora atrás a batalha estivesse pegando fogo. Ocon disputava posições com pilotos do pelotão intermediário. Hamilton ultrapassava pilotos para entrar na zona de pontuação e buscar melhor posição no final. E embora ele tente, na verdade, nas voltas finais contra Esteban Ocon, o francês defende a posição e consegue segurar sua posição diante do ataque do britânico. Stroll fazia ótima corrida para marcar pontos neste Grande Prêmio e conseguiu ultrapassar pontos durante toda a corrida. Mas no último trecho acabou dando errado para o piloto canadense no último momento e com isso tirando Bortoleto dos pontos. Depois disso não aconteceu nada. Max estava a mais de 15 segundos sem poder fazer nenhum truque para tirar o Mundial de Lando Norris. E Norris, com toda a vantagem, apenas seguia em direção ao seu título mundial de pilotos sem cometer um único erro. Na volta 58, Max Verstappen venceu o Grande Prêmio de Abu Dhabi, mas terminou em terceiro lugar. Lando Norris se tornava o campeão mundial da temporada 2025 da Fórmula 1. Max Verstappen conquista sua 8ª vitória do ano e encerra a temporada como o maior vencedor. Mas onde não foi suficiente para tirar a coroa de Lando Norris, que pela primeira vez na vida, aos 26 anos, conquista o maior sonho de qualquer piloto do automobilismo. Uma temporada muito difícil, disputada com seu companheiro de equipe e no final com Max Verstappen, mas Lando consegue resistir e levar o troféu de campeão. Neste 2025, o restante do top 10 do Grande Prêmio de Abu Dhabi terminaria assim. Piastri ficou em segundo, sem chance na disputa, Norris ficou em terceiro e levou o Mundial. Charles Leclerc surpreendeu com o 4º lugar. George Russell ficou em 5º. Fim de semana difícil para a Mercedes, Fernando Alonso ficou em 6º. Em uma grande corrida da sua parte, 7ª posição para Esteban Ocon, 8º lugar para Lewis Hamilton, encerrando uma temporada para esquecer. 9º lugar para Nico Hülkenberg, que se aproveita das penalidades de Oliver Bergman e Lance Stroll.
E fechando o top 10, o piloto canadense leva o último ponto para casa. Bom, a expectativa para essa corrida era altíssima, mas aconteceu o de sempre com esse circuito. Tivemos uma corrida muito morna. O pelotão do meio trouxe emoção nas voltas finais, mas na frente só houve destaque quando Norris e Leclerc precisaram ultrapassar o tráfego. Nada aconteceu nesse grande prêmio e a decisão do Mundial foi muito sem graça. Mas isso é algo que já se espera nesse circuito tão medíocre de Jazz Marina? Minha nota será 6. Corrida sem graça, mas realmente de acordo com basicamente o que significa esse circuito e com o que foi praticamente toda a era do regulamento técnico de efeito solo. Meus pilotos do dia são Max Verstappen, que manteve ritmo impressionante e venceu a corrida com autoridade. Charles Leclerc, que foi o único que não era McLaren ou Red Bull a pelo menos incomodar Lando Norris com seu bom ritmo, e obviamente Fernando Alonso, com um excelente resultado que salva-lhe Aston Martin de ter caído uma posição na tabela de construtores. Minha decepção do dia foi a Red Bull, talvez por razões pouco ortodoxas, mas tirando o Verstappen, que foi imbatível neste fim de semana. No pit wall, não deram opção estratégica ao Max, nem chance de lutar pelo campeonato mundial. Yuki foi um obstáculo na disputa e não fez nada para evitar a ultrapassagem do Lando Norris. Desta vez, a McLaren surpreendeu com a estratégia, mas achei que foram um pouco covardes quando tiveram a chance. A opção da segunda parada que teria permitido ao Max Verstappen tentar segurar o grupo. E que o Leclerc pelo menos tentasse a manobra sobre o Lando Norris, talvez isso não fosse suficiente, talvez mesmo que fosse possível a ultrapassagem do Leclerc. O Piastri teria que devolver a posição, mas ao menos teriam tentado algo diferente de só terminar a corrida. Eu digo, realmente não havia muito o que fazer, mas senti que também não fizeram nada para dificultar a vida do Lando Norris. Assim encerramos o último resumo da temporada 2025 da Fórmula 1. Mas me diz, o que acha do Lando Norris como campeão mundial? Gosta ou não? O que você achou dessa corrida? Me conta, quem foram seus pilotos do dia e decepções no Grande Prêmio de Abu Dhabi 2025 da F1? Deixe todas as suas opiniões na seção de comentários. Eu vou ficando por aqui dizendo que se você gostou desse vídeo, deixa um like pra gente. Inscreva-se neste canal, ative as notificações para saber quando eu estiver postando um novo vídeo e compartilhe este com seus amigos também. Assim, te convido a nos seguir nas nossas contas do Instagram e do Twitter, cujo link estará na descrição deste vídeo. Apesar do fim da temporada, vamos fechar o mês analisando quem superou o companheiro de equipe. E com um novo capítulo de campanhas históricas, que vamos lançar no final de dezembro. Obrigado por nos acompanhar e até logo.